Olá, meus irmãos, tudo na paz? Hoje nós vamos dar uma olhada no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças. Quero convidar os irmãos a abrirem Mateus 5, verso 1 ao 12, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se dos seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando nós olhamos aqui para o texto de Mateus, no capítulo 5, nesse sermão da bem-aventurança, nós temos aqui então Mateus apresentando aqui como se Jesus fosse um segundo Moisés. Fosse aqui um maior do que aquele primeiro. E a lei, então, aqui prescrita, não é, por Jesus, não é um código de regras, então, que deve ser mostrado exteriormente, não é, que possa ser seguido ali ao pé da letra, mas é aqui olhando para todo esse Sermão do Monte, é uma série, então, de princípios e ideias, não é, e motivos de conduta, não é? A lei, então, gravada no coração. Citando Charles Dodd, diz que o Sermão do Monte é a ética absoluta do reino de Deus. Então, quando a gente olha para esse sermão aqui do monte, de Mateus capítulo 5, 6 e 7, o pastor Hernandes Dias Lopes chama aqui de as credenciais dos súditos do reino de Deus. E esse sermão aqui da bem-aventurança, né, tem sido com frequência comparado e contrastado também com o Monte Horebe. Monte Horebe, né, onde Moisés recebeu ali a lei de Deus. Né? Então, de um lado, no Horebe, frio, desolado, estéril, quase inacessível, né? Situado no meio de um deserto insuportável, né? Com suas serpentes ali ardentes no meio do deserto. Do outro lado, nós temos o Monte das Oliveiras, né? Com o Monte das Bem-aventuranças, com suas paisagens prazaneiras, não é? O gostosa ali, não é? Seus declínios verdejantes, como se estendesse então os cordiais boas-vindas a todos ali que estão e distribuísse então deleites por meio dos seus lírios, margaridas, não é? Jacintos e anêmonas que ali tem. Não é? Então no Horebe Deus aparece ali entre trovões, relâmpagos e o povo dominado pelo terror. Na Galileia, o Emanuel, ele aparece com graça, com verdade fluindo dos seus lábios, assentado no meio dos discípulos que o ouvem, sem medo, sem tremor, contudo, não é? Com temor diante do próprio Deus ali, não é? E por isso nós devemos então eles tiveram ali então o devido cuidado ao estar junto com o Mestre, ouvindo as suas palavras. Então aqui, quando a gente olha para esse reino de Deus apresentado aqui no Sermão das Bem-aventuranças, nós vemos os seus valores são invertidos. No célebre sermão aqui do monte, Jesus mostrou de forma eloquente que o reino de Deus é um reino, então, de ponta cabeça. A pirâmide está invertida, não é? E feliz é aquele, então, que nada ostenta diante de Deus e ainda chora pelos seus pecados. Isso no reino de Deus é feliz aquele que abre a mão, então, dos seus direitos, em vez de oprimir, não é, aqueles que reivindicam até os direitos que não têm. Então feliz é o homem que abre a mão ao necessitado e não explora ou enriquece-se. Né? Feliz é aquele que constrói pontes de contato entre as pessoas e não aquele que cava abismo e inimizades entre elas. Feliz é o que ama e pratica a justiça e não aquele que faz então um trabalho minucioso da lei para ganhar vantagens próprias. Feliz é aquele que busca santidade. Aquele que não rasga a cara, não é, em minuciosas gargalhadas, não é, carregadas de lascívia. No reino de Deus, ser perseguido por causa da justiça
é melhor do que fazer injustiça e receber méritos da sociedade. Então, quando nós olhamos aqui, meus irmãos, para esse sermão das bem-aventuranças, nós vemos que os valores são completamente invertidos do que temos hoje na sociedade. A sabedoria de Cristo se aplica, não é, tanto lá com os discípulos como nos dias de hoje. Se aplica tanto no tempo de outrora como agora também. Pois agora também existem esses pobres de espírito e eles são declarados como bem-aventurados. Hoje, igualmente, né, os crentes no Senhor Jesus Cristo também são sal da terra e luz do mundo, continuando no verso 13 e 14. E da mesma forma, nessa mesma época agora, tão somente quanto no anterior, o ato exterior de homicídio, né, mas também a disposição interior de ódio, que poderia então conduzir ao homicídio, é digno de punição aos olhos de Deus. Odiar alguém é matá-lo no coração. Você olha lá para Mateus 5, 21 e 22. Hoje, assim mesmo como outrora, o adultério é assunto não somente de ato exterior, mas também do coração corrompido e do olho concupiscente. Se tribunais da terra só podem julgar as palavras de ações dos homens, no reino de Deus, o tribunal divino julga até mesmo as suas intenções. Então, quando a gente olha para a prática das bem-aventuranças, ou olhando também para a ética hoje no mundo, né? A espiritualidade hoje ela é uma encenação na passarela da vaidade. A gente vê as pessoas vivendo hoje de aparências, né? Os homens são aplaudidos então por aquilo que apresentam ser, né? E não pelo fato do que eles verdadeiramente são. No reino de Deus, a espiritualidade verdadeira não busca holofotes, nem aplauso dos homens. Ela visa então exclusivamente agradar a Deus, que tudo vem em secreto e a todo sombra. A verdadeira felicidade, né, do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, que nós vamos considerar nesse sermão, olhando para a felicidade, que ela não é um lugar aonde se vai, mas é a maneira com que se caminha com Jesus. Jesus aqui nas bem-aventuranças nos dá então a receita, não é, da verdadeira felicidade. Ele põe diante de nós um mapa, não é, e nos leva então para um paraíso muito cobiçado. Os tesouros riquíssimos da verdadeira felicidade estão ao nosso alcance. A felicidade ela não é uma utopia, não é algo de uma ficção, ela é algo concreto, ela é tangível ao nosso alcance. E a boa notícia é que a felicidade não é algo que compramos com dinheiro, mas é um presente que recebemos do próprio Deus por meio de graça. As bem-aventuranças não são qualidades inatas adquiridas pelo esforço humano, mas as bem-aventuranças, nenhum homem poderia possuir elas sem a graça de Deus. A felicidade é o resultado concreto de um relacionamento com Deus. Um relacionamento conosco e um relacionamento com o nosso próximo. Então, quando nós olhamos para essa credencial aqui dos súditos do reino, daqueles que participam, daqueles que fazem parte do reino de Deus, nós vemos aqui então que esse reino de Deus a qual Cristo anuncia, ele é um reino de ponta cabeça, completamente oposto ao que o mundo prega, ao que o mundo ensina. E nós vamos estudar um pouco mais ainda sobre esse Sermão do Monte, ponto a ponto aqui, mas por hoje vale nos lembrar de que tempos tão difíceis a qual estamos vivendo hoje, com essa pandemia ainda, mas como sermos felizes, passando por tantas dificuldades, com tantos problemas. A gente vai ver que as bem-aventuranças é a receita da verdadeira felicidade. Então ela põe diante de nós aqui um tesouro muito cobiçado, sermos felizes. Os tesouros riquíssimos aqui, não é? Da verdadeira felicidade, ele pode ser alcançado. Mas como isso? Como nós vamos fazer isso? Então a gente não vai conseguir chegar lá sem a graça de Deus. Então nós vamos clamar a Ele que derrame sobre nós a graça dele,
para que a gente dia após dia vamos compreendendo quais são, o que é essas bem-aventuranças, o que é essa felicidade. Mas por hoje, a gente deve saber e lembrar que a felicidade é um correto relacionamento com Deus. Quando você estiver num relacionamento correto, íntimo com o nosso Deus, baseado na sua palavra, você já vai começar a experimentar essa felicidade. E esse relacionamento com Deus vai te levar, não é, a um novo relacionamento consigo mesmo. No cuidado na sua própria vida, no trato com a sua própria vida, não é? No amor a você mesmo. E aí então você vai experimentar essa felicidade ainda mais. E isso vai te levar a um próximo passo, que é você então buscar, não é, um relacionamento agora com o seu próximo. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Então é parte desse relacionamento com Deus. Ame ao Senhor de todo o teu coração, né? E ama o teu próximo como a ti mesmo. E a gente vai começar então a experimentar essa verdadeira felicidade. Bem-aventurado, ou bem-aventurados sois aqueles então que têm esse relacionamento com Deus. E assim nós vamos trazer algumas mensagens relacionadas então a essa bem-aventurança. E são essas então credenciais dos súditos do reino de Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que nós possamos caminhar juntos, rumo então aqui a essas bem-aventuranças, tendo então nas nossas vidas essa credencial do reino de Deus. Que nós possamos ter um relacionamento íntimo com o nosso Senhor Jesus Cristo, um correto relacionamento com Ele. E assim então a gente vai começar a experimentar essa felicidade, essa alegria que não vem de nós, que não pode ser comprada com dinheiro. Não é que essa felicidade então que não é uma utopia, que não é uma ficção, mas ela é real. Ela é um presente da graça de Deus nas nossas vidas. E assim eu oro por você, eu oro por mim, para que nós busquemos então essa felicidade em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Deus, eu sou imensamente grato ao Senhor pela oportunidade de estudarmos a Deus na Tua Palavra, olhando um pouco, a Deus, sobre as credenciais desse súdito, ó Pai, do Reino de Deus. Para que, ó Deus, possamos dia após dia buscar, ó Pai, essas qualidades, ó Pai, desses súditos em nossas vidas. Para que, ó Deus, a Tua graça, ó Deus, seja abundante em nossas vidas. Para que nós consigamos experimentar, ó Deus, essa felicidade, essa bem-aventurança. Mas para isso nós precisamos de um relacionamento correto com o Senhor. E um relacionamento, Pai, contigo. O Senhor deixou prescrito na Tua palavra como o Senhor quer ser adorado. O Senhor deixou prescrito na Tua palavra, Deus, como o Senhor quer ser adorado, louvado, exaltado. E assim, Deus, nós clamamos a Ti que o Senhor nos ajude, ó Pai, a prestar um culto agradável ao Senhor nas nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, para que possamos, ó Pai, sermos felizes, ó Pai, caminhando contigo. Assim, Deus, cuidando do nosso corpo, cuidando de nós mesmos e ajudando, orando pelo nosso próximo. Pai. Assim eu clamo ao Senhor, agradecido. Eu oro pedindo no nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão.